Pedro, poxa vida, tirei o olhar daqui, tá vendo? Corta aí de novo. Vou ler de novo. Naquele tempo, Jesus... Não. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu à montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos rezar, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra essa festa. A festa da transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. Para nós entendermos o que é a transfiguração de Jesus, é só lermos esse evangelho que acabou de ser proclamado. Até então, os discípulos estavam tendo algumas experiências com Jesus e experiências assim grandiosas. Por exemplo, Jesus multiplicou os pães. O primeiro milagre que Jesus fez foi transformar a água em vinho. Ontem nós vimos Jesus ali caminhando sobre as águas. Houve da parte deles um reconhecimento. Eles disseram: Tu és o Filho de Deus. Eles ficaram admirados com aquilo. Mas essa experiência que esses 3 apóstolos, porque é interessante que nos momentos assim que Jesus ia trazer uma coisa mais forte para os discípulos, ele sempre chamava Pedro, João e Tiago. Eram os 3 que ele chamava. Então Jesus ele subiu uma montanha, um monte que tem lá na Galileia. Aqui no Evangelho não fala que é o Monte Tabor, mas a tradição da igreja mostra que era o Monte Tabor. Então Jesus sobe com os 3. Imagina 588 metros subindo. Dá o que ali? Uns 30 minutos, 40 minutos subindo. E quando eles chegam lá, Jesus começa a rezar, convida eles também para rezarem. E ali, meus irmãos, eles veem a glória de Deus. A glória de Deus na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles viram Jesus não mais assim como meramente aquele homem que eles estavam vendo. Eles veem agora a natureza divina. Porque quando Jesus ele se encarna no seio da Virgem Maria, ele adquire essa natureza humana e já existia a divina. Eles, os apóstolos,
eles conseguiram perceber a divindade de Jesus pelos milagres que lhe foram feitos. Repito, ontem nós vimos que ali na barca, Jesus estava, veio caminhando sobre as águas, e os discípulos depois se ajoelham e eles falam, verdadeiramente é o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus. Mas eles não estavam vendo a glória de Jesus. E aqui na transfiguração, eles veem a glória, repito, a glória de Deus na pessoa de Jesus, porque nós cremos em um único Deus, em 3 pessoas: Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles estavam vendo a segunda pessoa na sua glória, como nós veremos um dia. São Paulo depois vai dizer, e São João também. Um dia nós veremos ele, nosso Senhor, como ele é. Hoje nós vemos Jesus presente na Eucaristia. Ele está glorioso? Está. Ali está na sua alma, na sua humanidade e na sua divindade. Mas nós não vemos ele no esplendor da glória divina. Então, nesse momento, há uma manifestação da Santíssima Trindade. O Pai que fala, este é o meu filho bem amado, é assim que o Pai fala, este é o meu filho, o escolhido, e ali também há uma manifestação do Espírito Santo. A Santíssima Trindade se manifesta ali e Jesus dialoga com Elias, que representa o profeta, e Moisés, que é a lei. E Jesus é a lei e é o profeta por excelência. E ali diz assim, que Pedro ficou atordoado quando ele viu a glória de Deus, porque eles jamais tinham visto algo, meus irmãos, semelhante. Eles jamais tinham visto algo daquela forma, a glória de Deus. Aqui vai dizer no Evangelho que quando eles estavam os 3 dormindo, eles acordaram. E quando eles acordaram, eles viram a glória de Jesus. É o versículo 32. Estamos no Evangelho de São Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 28b, que é a segunda parte desse versículo, até o versículo 36. Então, é justamente aqui, nesse versículo 32, que vai dizer assim: Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Aqui, meus irmãos, tem um ensinamento também espiritual. Um dia nós iremos despertar. Nós iremos passar pelo sono, que é a morte. E um dia nós iremos despertar deste sono. E quando nós despertarmos desse sono, o que é que nós veremos? Nós veremos a glória de Deus. Porque agora, deste mundo, vivendo com as coisas deste mundo, com o olhar ainda carnal, nós não conseguimos ver a glória de Deus. Vejo aquele exemplo que eu dei esses dias do óculos, que é pela fé. Ontem eu falava isso, que o óculos é a nossa fé. E é quando nós colocamos esse óculos da fé, nós enxergamos Jesus. Só que no dia que nós despertarmos desta vida e entrarmos no céu, nós veremos a glória de Deus. Mas quem é que vai ver a glória de Deus, meus irmãos? Aqueles que vivem essa vida de santidade, que vive a vida com Deus,
que está lutando contra o pecado, que vai vencer em Deus as tribulações dessa vida, que deseja estar com Deus e cumpre a vontade de Deus. Ao despertar, verá a glória do Senhor. É nisso que nós cremos e nós proclamamos esta fé todos os domingos. Creio na ressurreição da carne. A nossa alma, ela vai ao encontro de Deus e ela já vai viver esta glória, já vai contemplar, já está contemplando. Aqueles que já estão lá, já estão contemplando a glória de Deus. Mas um dia o nosso corpo que fica aqui na terra, o nosso corpo irá despertar do sono, desse sono da morte. E nós iremos ressuscitados ao encontro de Deus. Nosso corpo vai se unir com a nossa alma e viveremos eternamente em Deus e com Deus, contemplando a glória de Deus, naquela alegria que o mundo jamais irá nos mostrar. E foi isso que Pedro viveu, Pedro, Tiago e João viveram nesse momento. E eles suportaram os sofrimentos desta vida por causa dessa experiência maravilhosa que eles tiveram. Lá no capítulo 1 da primeira carta de São Pedro, Pedro confortando os cristãos que estavam nessa vida sofrida de perseguição, ele disse: naquele dia, naquele monte, nós vimos a glória de Deus. Para despertar naqueles que estavam sofrendo, que eles precisariam também perseverar até o fim para que um dia pudesse ver a glória de Deus. Eles viram esses dois santos do Antigo Testamento, Moisés e Elias. Nós veremos Moisés, Elias, nós veremos os santos do Antigo Testamento, os santos do Novo Testamento, nós veremos Nossa Senhora, mas vamos levar essa vida santa para que um dia nós possamos contemplar a glória de Deus. Meus irmãos, São Paulo, ainda vivo, ele foi arrebatado ao céu. E ele disse que quando ele chegou lá, ele viu coisas assim que não dá para definir com a linguagem humana. Ele viu coisas maravilhosas, ele contemplou a glória de Deus e ele estava justamente levando os cristãos a entenderem isso, que precisavam disso. Então vamos ser santos. Vamos fazer a vontade de Deus para que nós possamos ver a glória da Santíssima Trindade. Que Nossa Senhora nos ajude nesta caminhada. Vamos lutar. Se você não lutou até hoje, comece a lutar agora então. E vamos nesse caminho de santidade para que nós possamos contemplar o que existe de melhor. Porque neste mundo nada pode comparar-se ao que nós veremos no céu um dia. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. E desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eles viram a glória de Deus e nós veremos também.